Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 28 de fevereiro, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, o evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 10 de São Marcos, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E ambos serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Moisés acabou amaciando esta questão, deu forma oficial ao processo de repudiar a esposa, na qual se achara algo de vergonhoso. Ou então, quando o marido acordasse no outro dia, apenas decidido a ter outra mulher, simplesmente abandonava a sua esposa ao redil e deixava a esposa totalmente desamparada, cuidando dos próprios filhos. O estatuto do princípio da criação, a indissolubilidade do matrimônio, era abandonado diante da incapacidade de ser respeitado por homens duros de coração. Jesus deixou bem claro para os fariseus que queria colocá-lo à prova. Se Moisés permitiu o homem dar uma certidão de divórcio para sua esposa, é por causa da dureza dos corações. O divórcio nunca fez parte dos desígnios de Deus para o homem e a mulher unidos em matrimônio. Se o divórcio entrou na lei de Moisés e se prolongou ao longo da história, e hoje se tornou a coisa mais comum e mais fácil de ser alcançada, quando um não quer mais viver com o outro, é por causa da dureza dos corações. E não porque o plano de Deus, o projeto de Deus para o matrimônio faliu e não funciona mais nos tempos de agora. Ao permitir a certidão de divórcio, porém, Moisés obrigava o marido a agir de tal modo que a repudiada tivesse nova oportunidade de constituir uma outra família, um outro relacionamento. Era este o objetivo do libelo de divórcio que a lei de Moisés permitiu. O homem não podia simplesmente expulsar a esposa de sua casa por qualquer motivo. Vejam o que diz o irmão Efraim, fundador da comunidade das Beatitudes. O Get, chamado bilhete
de divórcio judaico é liberado pelo tribunal rabínico. Trata-se de um ato religioso que servirá à mulher como de um passaporte para a sua dignidade. Ela não será a repudiada que se pode hoje encontrar nos meios semíticos não judaicos, a mulher que ninguém mais quer, porque ela já serviu e desagradou o seu marido como um objeto que agora se pode jogar fora. A mulher judia é protegida pelo get, pelo bilhete de divórcio judaico, como no casamento, e seus direitos estavam garantidos pelo contrato de matrimônio chamado ketubá. Segundo os rabinos, ela poderia se casar novamente num espaço de 91 dias, a fim de se assegurar de que não estava grávida de seu primeiro marido. A lei do divórcio permitida por Moisés desejava então a felicidade da mulher que foi repudiada, salvaguardando a sua dignidade e os seus direitos. Moisés então, naquele momento, permitiu a lei do divórcio não para legitimar o divórcio, mas para salvaguardar o direito das mulheres repudiadas pelos seus esposos, porque era uma lei que favorecia apenas o homem e prejudicava profundamente a mulher. É dentro deste quadro social e religioso que os fariseus perguntam a Jesus se era lícito repudiar a esposa. De fato, uma questão disputada entre os rabinos judaicos daquele tempo. Jesus surpreende ao recolocar a questão antes da liberação de Moisés, voltando ao princípio, isto é, ao desígnio original de Deus para o homem e a mulher. O mestre da Galileia, porém, aperta os parafusos que estavam frouxos. Não há como separar aquilo que foi unido pelo próprio Deus. Isto é, o casamento é bem mais que um contrato civil, documento de compra e venda, contrato de aluguel que se possa rasgar ou anular quando conveniente. Jesus se apoia no texto do Gênesis, capítulo 2, versículo 24, sublinhando que o casamento une duas naturezas em uma só. Serão uma só carne. Vai nos lembrar o livro do Gênesis. Se tentarem separar marido e mulher, serão ambos rasgados, feridos, rompidos na mais profunda estrutura do seu ser. O que é uma só carne, quando se separa, causa feridas profundas. Cada um irá para o seu lado, como que levando pedaços do outro. E ao longe se lamentará. Uma frase do apóstolo São Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, faz pensar no realismo essencial dessa união, quando dá uma razão para que não se separem a mulher cristã que se casou com o marido pagão e vice-versa. Olha o que nos fala São Paulo. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, enquanto permanece ao lado dela, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Por isso, não convém se separarem. Queridos irmãos e irmãs, sabemos o drama que muitos casais vivem e acabam não conseguindo levar adiante esta vocação tão divina e tão humana, o matrimônio. E o drama se torna ainda maior quando já se tem os filhos e acontece a separação. A igreja não julga esses casais porque não conseguiram levar adiante um compromisso que deveria ser indissolúvel. Porém, a igreja, ao longo dos seus
mais de 2000 anos, não pode deixar de defender a dignidade do matrimônio indissolúvel, que é para toda a vida. E por isso, o que a igreja mais procura fazer é ajudar os casais a fim de que consigam viver o seu compromisso matrimonial até o fim de suas vidas, superando crises, vencendo dificuldades e inúmeras provações que aparecem ao longo da vida a dois. O divórcio sempre será um flagelo para a separação não apenas do casal, mas para a dilaceração de toda a família. Sim, o divórcio sempre será um grande mal para a sociedade. Ajudemos os casais jovens, os casais que já estão avançando na sua vida a dois, a viverem este compromisso em Deus e com Deus, e a conseguirem levar adiante esta vocação até o fim de suas vidas. Não esqueçamos que a família depende de uniões estáveis, vividas no amor e na fidelidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, dia de penitência, dia de abstinência de carne, dia de olharmos de forma mais profunda para o crucificado.